Fala, milionários de R$ 10. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar um aprendizado muito importante sobre o controle financeiro, reserva de emergência e liberdade financeira. Vou contar como uma viagem de emergência me fez repensar essas três coisas. Vamos lá? Então, começando com a parte do controle financeiro. A gente sempre tem que ter em mente de ter esse controle sobre as nossas finanças. Evitar de fazer gastos acima do que a gente ganha. Senão a gente nunca vai conseguir fazer uma reserva de emergência ou fazer algum tipo de investimento, porque a gente sempre vai estar ali no limite, tudo que a gente ganha pagando as nossas dívidas, então a gente sempre tem que, primeira lição aí é se policiar para controlar esses gastos e aí sim você começar ter uma sobra ali para fazer uma reserva, para fazer um investimento, começar a guardar para algum objetivo. Diante dessa situação do controle financeiro, eu sempre vou priorizar, mesmo que eu tenha que me planejar para investir para o meu futuro, para a minha carteira de aposentar, como eu já venho mostrando para vocês a evolução da minha carteira, eu sempre vou priorizar pagar minhas dívidas primeiro. Porque a gente com dívida a gente não dorme bem. Então, dívida primeiro, depois a gente, que sobrar, a gente faz uma reserva de emergência. Quem só prefere fazer a reserva de emergência ou quem já está fazendo essa diversificação entre reserva de emergência, uma carteira de ações e uma carteira de fundos imobiliários. Então, aqui na minha carteira de aposentar, eu tenho uma planilha aqui que eu já expliquei num vídeo anterior. Eu vou deixar o link para o vídeo anterior. Mas eu comecei com o objetivo desse ano de receber R$ 5 de dividendos dos meus fundos imobiliários. Então nessa planilha aqui eu coloquei os fundos que eu tenho. Tem um aqui que eu já estou monitorando já tem um tempinho, mas ainda não consegui aportar nele, mas já coloquei ele aqui na lista para como um objetivo também. Então, nos meus fundos aqui na planilha eu tenho a quantidade que eu preciso para receber os R$ 5 de dividendo. Então, que nem por exemplo o RSAT aqui, eu já consegui alcançar essa primeira etapa da meta, que é começar a receber R$ 5 de dividendos. Tem o BTCI11, que eu tenho que ter 57 cotas desse fundo imobiliário. Atualmente eu tenho 45, falta 12 cotas aí para completar os dividendos de R$ 5. E assim por diante. Essa planilha aqui, eu estou seguindo ela para mim conseguir alcançar esses objetivos de receber os R$ 5 de cada fundo imobiliário. E aí, a escolha que eu faço, eu estou mesclando entre qual eu já consigo alcançar o objetivo mais rápido ou aquele que eu tenho que comprar mais cotas. Que nem um exemplo aqui, eu tenho que comprar 46 cotas aqui do Rura 11. Então, pode ser que eu foque um pouco mais nesse aqui para mim já comprar um pouco mais e aí assim por diante comprando os outros que eu preciso comprar menos. Então, voltando aqui na carteira de aposentar, para atualizar ela como ela está com valor aplicado de R$ 7.914 e uma valorização negativa de menos 8,04%. Nossa bolsa de valores aí continua em queda, fundos imobiliários, ações, como vocês podem ver aqui. Ações, ela está menos 2,28%. E fundos imobiliários menos 15,54%. Com essa prioridade que eu tive para esse mês, então acabou, mesmo sendo pouco, eu ainda consegui fazer um pequeno aporte. Então o aporte desse mês vai ser um aporte de R$ 100, e aí eu resolvi aportar aqui em 2 fundos imobiliários. Coloquei basicamente metade para um e metade para o outro. Então os 2 fundos que eu escolhi foi um de papel, que é o BTCI11. Eu tinha 39 cotas, que ainda não fiz o lançamento aqui. Eu vou fazer o lançamento. E aí fui para 45 cotas e o GARI 11.
também tinha 39 cotas, agora fui para 45 cotas. Então, para quem não sabe como fazer o lançamento, você clica aqui nos 3 pontinhos na frente, na linha do fundo imobiliário que você quer fazer o lançamento, e vem aqui adicionar lançamento. Ele já preenche todas essas informações para você, você coloca a quantidade de cotas que você comprou. No caso aqui eu comprei 6 cotas do BTCI 11, aí eu vou colocar o valor que eu comprei. Eu tenho até aqui a informação: 6 cotas do BTCI 11 a 8,5 e 6 cotas do GARI 11 a 7,91. E aqui no GARI 11 é a mesma coisa, 3 pontinhos aqui, adicionar lançamento. Então esses foram os 2 fundos que eu fiz o investimento esse mês. E agora a gente vai falar sobre a reserva de emergência. Eu tenho uma reserva de emergência, está na renda fixa com liquidez diária, justamente para isso, para você poder resgatar a qualquer momento. E o que aconteceu? Surgiu uma viagem inesperada e a minha reserva de emergência ainda está baixa. Então o que eu quero mostrar para vocês é: a gente tem que se programar, a gente tem que se planejar para ter essa reserva de emergência justamente para isso. Para quando surgir uma emergência, você ter esse valor para cobrir aquela emergência. E qual que é o valor, né, que você tem que ter aqui na sua reserva de emergência? Então você tem que ter pelo menos 3 meses a 6 meses do seu salário. O ideal é ter 12 meses do seu salário para você ter uma autonomia ali, uma tranquilidade para quando surgir alguma coisa inesperada. A minha reserva de emergência não ia cobrir a viagem total, mas ia ajudar para cobrir parte dos custos. Precisa ter uma reserva justamente para quando precisar, é daqui que eu vou tirar o dinheiro. O que eu ia ter que fazer, né? Diante dessa situação, talvez eu ia ter que escolher aqui entre vender algumas ações, alguns fundos imobiliários. Mas é isso aí, eu ia estudar qual ia ser o melhor cenário. Por que eu estou falando isso? Acabou acontecendo que não fui mais viajar, que aí eu já vou falar o porquê dessa viagem não vai acontecer, mas venho mostrar uma situação que isso pode acontecer com qualquer pessoa. A gente trabalha, principalmente quem trabalha CLT, sempre está à mercê do seu salário. Então, por isso a importância de todo mundo se planejar financeiramente, começar a controlar os seus gastos, para você começar a construir esse patrimônio dessa reserva de emergência. Não precisa você construir ela toda de uma vez só, em 1 ano, em 6 meses. Não, você vai construindo ela aos poucos. Pode acontecer de ter um imprevisto no meio do caminho? Pode acontecer. Mas é melhor do que você não ter. É você começar a ter essa reserva de emergência justamente para situações que você precisa, e é daqui que você vai tirar sem você prejudicar o seu planejamento mensal. Então essa é a importância da reserva de emergência. E se esse vídeo está te ajudando com alguma informação, ajude o canal dando o seu like e se inscrevendo. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, para acompanhar minha jornada com essa carteira de aposentar. E também o relato do que vem acontecendo no dia a dia e o mês a mês, quando tem os aportes mensais. Então a gente está fazendo o aporte mensal, e aí eu aproveitei para relatar para vocês um episódio que aconteceu agora nesse mês, do aporte número 23 da minha carteira. Eu já estou indo para o 23º aporte, então eu vou continuar compartilhando com vocês com o objetivo de chegar nessa aposentadoria com essa carteira. E agora o terceiro relato, que é sobre a liberdade financeira e dependência do emprego. Por que eu digo isso? Que aí agora vocês vão entender o porquê a viagem não aconteceu. Tive que mudar os planos dessa viagem. Mesmo sendo uma viagem de emergência, a gente teve que
mudar esses planos aí e aí tomar uma outra ação. Gostaria também que, se você já passou por uma situação parecida com essa que eu estou vivenciando e mostrando para vocês, deixe aí seu comentário, o que aconteceu, o que você fez. Então, mesmo tendo parte do dinheiro, né, que é aqui na minha reserva de emergência, a viagem não aconteceria porque as minhas férias não foram aprovadas. Então, o que aconteceu? Tenho férias para retirar, solicitei antecipação dessas férias por causa dessa viagem de emergência e infelizmente a empresa que eu trabalho falou que não poderia antecipar minhas férias. Então isso fez eu refletir, realmente refletir sobre essa questão de você ter a sua liberdade financeira, né? Se você consegue construir uma liberdade financeira, você qual ia ser sua atitude? Fala para mim aí nos comentários, qual que seria a sua atitude? Se você tem uma liberdade financeira e você pede para anteciparem suas férias, porque você precisa fazer uma viagem de emergência, não é uma viagem de passeio, e aí por questões da empresa, eles falam que não pode antecipar suas férias, sendo que suas férias tá ali, já está vencido e você tem direito. Então isso me fez pensar bastante nessa questão de ter essa reserva de emergência para, eu preciso sair de férias. Então, infelizmente, eu vou precisar fazer essa viagem. E infelizmente eu vou ou iria para a situação mais drástica, que eu estou me desligando desta empresa, ou ir atrás de alguns direitos para ver o que eu poderia resolver sobre essa questão. Mas aí a importância de você ter um resguardo ali, você ter a sua reserva de emergência para aguentar esse baque no seu orçamento, de você, numa emergência, né? Eu estou falando aqui um momento de reflexão para você pensar também nessa situação de uma emergência e você ter aonde se ancorar ali, aonde se escorar numa situação dessa, para você ter sua reserva para si numa situação assim emergencial e o lugar onde você trabalha, você sente que você não teve um apoio, sendo que era uma situação de emergência, você foi negado para sair, para você tirar umas férias que é de direito seu. Mas isso é um aprendizado que nós todos devemos levar para a vida e sempre pensar no nosso futuro, com a reserva de emergência, com uma carteira de aposentadoria ali que vai complementar. É isso que eu venho mostrando e falando. A gente tem que pensar lá na aposentadoria também. Só o salário do INSS vai te dar essa estabilidade, essa segurança? É só refletir. O salário que a gente tem hoje pode ser o mesmo lá no futuro na aposentadoria ou até um pouco menos. E aí, a sua renda vai te sustentar lá no futuro? Então, é por isso a importância dessa liberdade financeira, construindo uma carteira de aposentadoria, construindo uma carteira, construindo uma reserva de emergência para você ter essa segurança lá no futuro. Então esses são os 3 pontos que eu quis mostrar para vocês em relação à minha jornada à aposentadoria. Espero que vocês tenham aprendido com esse conteúdo para vocês refletir sobre a vida financeira de vocês. Assim como a minha, que ela vai ter os altos e baixos, porque ela ainda está naquela fase de construção e aí a gente percebe alguns pontos fracos. Então, por isso que é importante a gente sempre estar se informando, buscando conteúdos que vai nos ajudar a tomar decisões que vai favorecer o nosso futuro a alcançar essa liberdade financeira. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.